Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 16, verso 33, que diz: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Bom, queridos, vamos continuar estudando esse verso e quero voltar a comentar sobre essa frase marcante de Jesus em que ele diz: neste mundo tereis aflições. Isso, como sabemos, derruba de uma vez por todas uma tal de teologia da prosperidade que se inventou por aí, continua sendo uma praga. Não sei como um verso tão claro como esse, e as pessoas simplesmente ignoram o próprio Deus, né? Neste mundo vocês terão aflições. Eu quero explorar isso mais um pouco. Quero ler aqui para vocês o que o próprio Jesus diz em Lucas capítulo 16. Ao contar uma parábola, ele diz: no portão fora deitado um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de úlceras, o qual desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as úlceras. E no verso 22, veio a morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Bom, essa é a famosa parábola do rico e do Lázaro, e mostra uma pessoa que é serva de Deus, chamada Lázaro, tanto é que ela é depois levada pelos anjos para a eternidade. E essa pessoa, um servo de Deus que foi para junto do Pai, ele tinha pobreza, era um mendigo, e estava coberto de úlceras, ou seja, tinha doenças. Agora, queridos, tem coisa mais óbvia do que isso? Eu preciso explicar ainda. É uma pessoa, servo de Deus, que tinha doenças e tinha questões financeiras problemáticas. Mas o que acontece? Ele vai para a glória. E depois Abraão vai explicar para o rico: olha, você teve as suas riquezas, ele só teve dificuldades, mas agora ele está sendo consolado. Então essa é a principal promessa do Evangelho, que nós receberemos consolo. Que Jesus diz: bem-aventurados que choram, porque eles vão ser consolados. É Deus que está garantindo que os pobres, aqueles que sofrem, eles vão receber um consolo, vão receber o cuidado de Deus e na eternidade vão esquecer para sempre os anos que tiveram de dificuldade. Você pode passar, uma pessoa como Lázaro pode ter passado 40, 50 anos de dificuldade e vai ter 5 bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de anos de mais absoluta fartura, se tendo o coração dele servido a Deus. Então, essa é a promessa do Evangelho, não importa o sofrimento e as dores da pessoa, ela vai receber algo muito maior na eternidade. Em 2 Coríntios capítulo 8, o apóstolo Paulo louva uma igreja dizendo: no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Veja só, uma igreja que estava passando por extrema pobreza, está escrito, por extrema pobreza, ainda assim ajudou a outra igreja que estava com pobreza ainda maior. A extrema pobreza ajudando os mais pobres ainda. E aí as pessoas vêm com essa história de teologia de prosperidade, ou seja, a pessoa não conhece nada do Evangelho, nada, e vem com a história dessa. Então, por favor, queridos, pegue o todo das Escrituras. O Evangelho nos ensina a ser pessoas fortes. Deus nos abençoa, Deus cuida de nós, Deus nos prospera. Sim, mas se eventualmente, por circunstâncias quaisquer que forem, tivermos que passar por situações difíceis, que a gente conte com Deus para atravessá-las, para enfrentar. Porque se você não puder contar com Ele, você vai ter que enfrentar da mesma forma, só que sem Ele. Eu prefiro, não interessa a circunstância, permanecer com o Pai. E na eternidade, eu sei que o que eu tiver que enfrentar aqui, a eternidade vai sarar, vai curar e vai deixar tudo para o esquecimento. Agora, o que a teologia da prosperidade gera, queridos?
Imagina um pai dizendo para um filho, imagina aqui, na nossa condição terrena, um pai dizendo para o filho: meu filho, não se preocupe, eu vou te dar dinheiro à vontade, você nem se preocupe que eu vou te dar de mão beijada, você nunca vai ter doença, eu vou te proteger de todo e qualquer dissabor da vida, tá bom, meu filhinho? Isso vai gerar o quê, queridos? Vai gerar um filho mimado, um filho folgado, que não se esforça, que não dá valor nas coisas, porque ele está se colocando essa pessoa num mundo irreal, numa bolha, numa utopia. E, quando o problema vier, o que vai acontecer? O mesmo que acontece com qualquer criança mimada. Vai reclamar 10.000 vezes mais, vai choramingar, não precisa nem vir um problema, vem uma coisa um pouquinho menos do que ele tanto queria, a pessoa vai reclamar, choramingar, ofender, xingar. Então, quem recebe tudo de mão beijada, ao menor de sabor, essa pessoa desmonta. Essa pessoa murmura: a vida acabou. A pessoa se torna uma pessoa frágil, uma pessoa fraca, que se decepciona por tudo, se amargura por tudo, e qualquer coisa que vier é apocalíptico. A vida acabou. Então, o Evangelho, pelo contrário, isso é o que a teologia da prosperidade produz. Agora, o que o Evangelho produz? Produz pessoas com fibra, com vigor, pessoas que lutam, pessoas guerreiras, pessoas que perseveram, pessoas que não retrocedem e pessoas gratas, e que dão valor, e que servem a Deus não pelo que vão receber ou deixar de receber, servem a Deus por Deus. Elas estão interessadas em Deus. Por incrível que pareça, Deus tem valor. Elas estão interessadas no Pai. Tendo recebido ou não, elas agradecem o privilégio de serem filhas de Deus. E essas pessoas têm poder para atravessar deserto. Como a Bíblia diz, o justo cairá 7 vezes. Ah, mas ele cai. Até 7 vezes, não é uma, nem duas, nem 3. O justo cai 7 vezes. O detalhe então é o quê? Diz: mas de todas ele se levantará. De todas ele se levantará. Então veja que a teologia da prosperidade não é uma brincadeira, não é uma mera ideia inofensiva, não. Isso tem gerado uma massa imensa de pessoas que se magoam com Deus, que saem feridas da igreja e mais, com ódio da igreja e com ódio de Deus. Muitos se tornando ateus. Por quê? Porque diziam para elas que teriam uma vida que seria só um mar de rosas e mentiram para ela, enganaram ela, ela bate de cara com a realidade e viu que foi tudo um engano. Saquearam ela de tudo que podia, e quando ela chega para a pessoa: mas você disse que ia dar tudo 1000 maravilhas, agora estou com esse problema, e a pessoa vira para ela e diz: você não teve fé, ou você não deu a oferta que deveria ter dado. Né? É assim que acontece, a culpa vai ser sempre da pessoa. Não importa o que ela fez, não importa o quanto ela teve fé, entre aspas, que não é essa fé que o Evangelho requer. Então está gerando pessoas com ódio de Deus, saem totalmente feridas e amarguradas. O Evangelho não tem nada a ver com isso. O Evangelho nunca prometeu isso. O Evangelho prometeu a eternidade, prometeu o nosso livre acesso a Deus e prometeu que Ele estaria conosco. É isso que eu quero. E na eternidade a gente vai ver tudo que Ele preparou para nós. Porque Ele prometeu que lá não haveria mais choro, nem dor, nem morte. Lá. Aqui, esperamos na misericórdia de Deus. Mas se eventualmente, por circunstâncias, ou por erros nossos, ou pela questão do cenário que houver, tivermos que passar por dificuldades, queridos, erga a cabeça e vá em frente. Erga a cabeça e vá em frente. Vá com coragem, seja uma pessoa forte, que Deus te dê forças e vamos adiante. Como o apóstolo Paulo diz: eu sei viver contente em toda e qualquer situação. Sei viver em fartura, mas eu também sei padecer necessidades. Está escrito. E por quê? Como é que ele consegue viver tanto na fartura como na necessidade? Passando necessidade. Ele diz: porque eu tudo posso
naquele que me fortalece. Porque esse verso é utilizado para dizer, olha, você vai vencer tudo, meu irmão, porque você tudo pode naquele que fortalece. É isso que o texto está dizendo? Ele diz, não, eu sei viver até passando necessidade, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. É Deus que me dá força para enfrentar esse deserto. E se você estiver enfrentando o deserto, não caia nessas mentiras, nesses enganos. Vá para o Evangelho e Deus vai te dar forças para atravessar esse deserto, porque você tudo pode naquele que te fortalece. Vai adiante, meu irmão, e conte com a ajuda do teu Deus. Ele vai te levar e vai te levar até a Nova Jerusalém. Meus amados, que Deus lhes abençoe, a graça e a paz do Senhor.